Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Estamos caminhando aqui para a nossa aula agora do dia 15/5, tá bom? É, Disciplina de artes. E nós, na aula anterior, entramos num assunto novo que é sobre o romantismo. E dentro do romantismo, nós vamos ver características ligadas às artes plásticas, ao teatro, à música e literatura. Eu fiz um levantamento de uma pesquisa para a gente colher material, né? Porque eu gostaria de entrar bem afinco com vocês em questões relacionadas mais ao teatro e à música e às artes plásticas em si. Mas, infelizmente, até mesmo na internet, é um conteúdo que a gente quase não acha conteúdo dessa época, né? Pouco se tem de documentação a respeito do que se passou. Então, assim, é um material bem escasso. Então, aquilo que eu encontrei acaba que torna-se uma joia rara, né? Tendo em vista a dificuldade de encontrar material, eu consegui encontrar um textinho que ele vai resumir todas essas partes, nas artes plásticas, no teatro, na música e na literatura. E dentro da música, nossa, eu fiquei encantada, porque eu consegui achar um material na internet, no YouTube, da peça Guarani, gravada todinha. São quase 2 horas de encenação, né? De uma ópera brasileira, feita por um brasileiro. Então, assim, mais aqui pra frente eu vou colocar a indicação do linkzinho que você vai poder acessar. Você que nunca escutou uma ópera na vida, né? Nunca viu encenação de uma ópera artística, tá aí uma ótima oportunidade de crescimento, né? Cultural. Então vamos lá. Vamos começar a aulinha aqui, ó. Voltando ao resuminho lá do que a gente viu na aula anteriormente, né? Sobre o romantismo e a introdução e quais são as principais características que ligam esse período, né? Nós podemos definir o romantismo como um período cultural, artístico e literário e que se inicia no final do século XVIII e ele vai se espalhar pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo ele pode ser considerado em três países, que foi a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ele ganha força como em nenhum outro país. E através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. As características principais desse período são a valorização das emoções, como eu havia dito na outra aula, né? Liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e história. Esse período ele fica fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa. Tá bom? Então nós já tínhamos visto aí na aula anterior essas características que estão ligadas a esse período do romantismo. Uma coisa que vocês vão ver em comum é que a mesma matéria que a gente está vendo em artes, consequentemente vocês estão vendo também em literatura, né? Vocês estão estudando aí primeira fase, segunda fase, terceira fase da época aí do modernismo, né? E o romantismo está incluso aí dentro de tudo isso. Por quê? Porque ele foi um movimento que mexeu tanto na área da literatura, quanto na área das artes plásticas, tanto quanto na música e no teatro. Então é comum que você estude também, na sua aula de literatura aí, características ligadas a essa época, ao romantismo. Vamos lá. Agora nós vamos ver especificamente o romantismo nas artes plásticas, né? Nas artes plásticas, o romantismo deixou importantes marcas. Artistas como o espanhol Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix são os maiores representantes da pintura dessa fase. É importante você frisar aí, guardar na sua mentezinha, ó, esses nomes, né? Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix, principalmente porque eles estão ligados à pintura desta fase.
Esses artistas, eles representavam a natureza, eles representavam os problemas sociais e urbanos, eles valorizavam as emoções e os sentimentos em suas obras de arte. Na Alemanha, as emoções e os sentimentos de suas obras de artes eram muito vistas, e nós podemos destacar as obras místicas de Caspar David e Friedrich, enquanto que na Inglaterra, quem se destacou mais foi John Constable, porque ele traçava obras de forte crítica à urbanização e aos problemas gerados pela Revolução Industrial, né? Nós sabemos que todo grande marco dentro da história, ele trouxe, além de pontos positivos, também pontos negativos. E isso acontece com a Revolução Industrial, né? O homem consegue construir máquinas que conseguem elevar a produção do capitalismo, né? Começa a se diminuir a mão de obra e sim várias máquinas trabalhando, né? Com isso tem o quê? Uma desvalorização da mão de obra, né? Consequentemente, você começa a produzir mais, isso é um ponto positivo. Mas, em contrapartida, você desvaloriza a mão de obra humana, o que acaba sendo o quê? Uma desvantagem, né? Porque isso mexe com o nosso emocional enquanto humanos que somos, e a gente se sentir desvalorizado não é uma coisa muito legal. Continuando aqui, vamos para o nosso próximo slide. Aí a gente vai ver aí algumas características dentro da literatura, né? Que provavelmente você está vendo isso na sua disciplina de literatura e língua portuguesa. Na literatura, o que se destaca? Poesia lírica, né? O romantismo ele ganha formato na literatura dos séculos XVIII e XIX. Os poetas românticos eles usavam e abusavam das metáforas, palavras estrangeiras, frases diretas e também comparações. Os principais temas abordados eram amor platônico, acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios. As principais obras românticas são Canto em Inocência, do poeta inglês William Black, e Os Sofrimentos do Jovem Werther, e Fausto, do alemão Goethe. Baladas líricas, do inglês William Wordsworth, e diversas poesias de Lord Byron, na França. Destacam-se também Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Acho que dentre todas essas obras aí, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, algo relacionado aos Três Mosqueteiros, né? Já na parte da música, tá aí a obra que eu tinha falado para vocês no começo da nossa aulinha. Gente, por favor, vocês estão com tempo livre, né? Isso é uma obra riquíssima, né? Tenta assistir, tá bom? Pode parecer um pouquinho estranho para você que nunca escutou ópera, nunca viu nada relacionado a isso, mas acredite, isso vai enriquecer o seu espírito, né? Vai trazer enriquecimento para sua alma, né? Saber que nós, enquanto seres humanos, o quanto nós podemos ser criativos e talentosos, né? Você vai ver uma obra linda em palco, né? Narrada e representada por vários artistas. E é narrado tanto em história teatral, tanto quanto na música, usando a ópera, né? É uma orquestra sinfônica gigantesca tocando e representando essa peça que foi tão benquista, que se intitula O Guarani. Na música, ocorre a valorização da liberdade de expressão, das emoções e a utilização de todos os recursos da orquestra. Então, olha, você entrar nesse endereçozinho aí do YouTube, vai te possibilitar você ter acesso a essa obra praticamente gratuitamente, né? Que é só você acessar aí o endereço do YouTube e tcharam, você vai ter a obra completíssima. Quase 2 horas, gente, de obra aí teatral e ópera, né? Então, assim, o conteúdo riquíssimo, riquíssimo mesmo. Os assuntos são de cunho popular, folclórico, nacionalista
e eles ganham bastante importância nas músicas que são orquestradas aí, né, pelos músicos. Podemos destacar como músicos desse período Ludwig van Beethoven, né, para quem nunca conheceu nenhuma música ligada, né? Suas últimas obras são consideradas românticas. Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Felix Frederic Chopin, Robert Schumann, Hector Berlioz, Franz Richard e por aí vai, né? O que não nos faltam são obras riquíssimas desse período romântico aí. Então, assim, se você não gostar muito de assistir o Guarani, porque é uma obra mais ligada a características aqui do nosso Brasil, corre atrás de ver alguma obra ligada ao Beethoven, né? Ligada ao Chopin, que são musicistas aí dentro da ópera, né? Que são considerados riquíssimos. No Brasil, a gente não tem o costume, né, de ter acesso a músicas relacionadas aí a esse gênero musical que é a ópera, né? Mas nós, enquanto brasileiros, a gente perde muito, né, para os países que estão mais desenvolvidos, onde as crianças lá escutam ópera desde quando elas nascem, né? É tudo uma questão de educação musical, né? Seu ouvido é acostumado a ouvir funk, né? Então, se ele escuta funk e gosta, qualquer outro tipo de música, eu acho que vai ser muito tolerável, né? E muito sadio para o seu ouvido. Se seu ouvido consegue escutar funk, se a sua mente consegue assimilar o que é dito no funk, qualquer outro tipo de gênero musical, qualquer outro tipo de música, vai ser um tapinha de película, né? Então não deixe de perder essa oportunidade, né? Vocês ainda estão novinhos, ainda há tempo de vocês se salvarem, né? Não é uma questão de gostar ou não gostar. Nossa, professora, eu fui escutar, mas Deus me livre. Como é que você consegue escutar esse tipo de música? Bom, consigo escutar porque eu eduquei o meu ouvido musical para isso, né? Eu estudei na escola de música, eu entrei na escola de música aos 13 anos de idade, e lá eu tive as minhas primeiras experiências musicais relacionadas à ópera, né? Isso me trouxe um benefício muito grande. É, não estou falando para você começar a escutar ópera e ser o maior amor da sua vida. Eu estou falando para você tomar conhecimento, para que um dia você possa ter repertório para conversar sobre isso, né? Bom, não gosto do Beethoven, mas respeito, já escutei obra assim, assim, assado. É, não gostei de tal obra dele, mas de certa obra já gostei. Para que você tenha repertório, para que você tenha conhecimento, para que você possa conversar sobre esse assunto, né? Não é para você morrer de amores, mas o fato de você tomar conhecimento de algo é bom para que você se torne um espírito crítico, né? Mesmo que eu não goste, eu tenho conhecimento. Isso faz de mim um ser diferenciado dos demais. Espero que vocês tenham compreendido aí qual o intuito. E dentro da música aqui também, eles valorizam a emoção, o amor e a liberdade de viver. São valores retratados nas músicas dessa fase aí do romantismo. O nacionalismo, o folclore, assuntos populares, eles servem de inspiração para os músicos, né? E aí o Guarani de Carlos Gomes é uma obra musical de maior importância dessa época. Se nós chegamos hoje, musicalmente, a ser quem somos, né? Dentro daí da música popular brasileira, eu tenho certeza que o Guarani teve muita influência. Então, como eu digo sempre dentro de sala, só estudando o passado é possível a gente compreender o presente, né? E estruturar um futuro. Então é importante que você tome conta de acontecimentos que aconteceram lá, para que você entenda como chegamos hoje, né, no patamar onde estamos. E aí agora a gente chega aqui ao teatro. Assim como na música e na literatura, os temas do cotidiano também são vistos dentro do teatro, como o individualismo, nacionalismo e a religiosidade. Também aparecem muito presentes na dramaturgia brasileira dessa época.
Em 1838 é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José, ou Poeta e a Inquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço, de Martins de Pena, que foi aí bastante sucesso. Dentro do teatro romântico, a gente pode destacar aí, ó, a dramaturgia. O romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano, a subjetividade e as obras de William Shakespeare, né? Vocês devem ter falado, pensado ou já visto aí em algum momento algo ligado ao Shakespeare. Vou dizer aqui Romeu e Julieta, né? A obra mais popular e mais conhecida dele. Os dois dramaturgos mais conhecidos dessa época foram Goethe e Frederic. Victor Hugo também merece destaque, pois levou várias inovações ao teatro. E em Portugal, nessa época romântica, a gente pode destacar o teatro de Almeida Garrett. E aí, para finalizar aqui, vamos entrar aqui um pouquinho no romantismo no Brasil. Em Nossa Terra, inicia-se em 1836, com a publicação na França da Nicteroy, a revista brasiliense, por Gonçalves de Magalhães. E nesse período, nosso país ainda vivia sob uma euforia da independência do Brasil. Os artistas brasileiros eles buscavam sua fonte de inspiração na natureza, nas questões sociais e políticas do país. As obras brasileiras valorizavam o amor sofrido e a religiosidade cristã, a importância de nossa natureza, a formação histórica do nosso país e o cotidiano popular. Nas artes plásticas aí também a gente pode destacar obras dos pintores brasileiros que buscavam sempre valorizar o nacionalismo, né, retratando fatos históricos importantes. Dessa forma, os artistas que contribuíram para a formação de uma identidade e as obras principais deste período são a Batalha de Havaí, de Pedro Américo, né? E as obras também de Victor Meirelles aí, vocês podem ver como destaque, né? Se você se interessou a fundo, só joga aí no Google, né, ou no YouTube, essas obras que vocês vão ter acesso aí para entender mais especificamente sobre o que a professora está falando. Para finalizar a nossa aulinha aí, eu deixei 3 exercíciozinhos, onde você vai primeiro ligar aí, apontar 2 características ligadas às artes plásticas, depois você vai ligar, vai apontar também 2 características ligadas à música, e depois algumas características também ligadas ao teatro, né? Assista ao endereço eletrônico que eu coloquei aí, do Guarani. Se você assistiu o Guarani, você com as suas próprias palavras vai conseguir colocar aí em destaque características ligadas às artes plásticas, ao teatro e à música, tendo em vista que o Guarani é uma obra riquíssima que vai englobar todos esses assuntos, tá bom? Então tá bem facilzinho. Espero que vocês gostem do material, que a professora deu uma pesquisada para montar a aula de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, chama lá no grupinho que foi criado, né? A professora tá lá, ó, disponível para vocês praticamente o dia inteiro. Nós entramos no período por volta das 7h30 da manhã, vamos até meio-dia. Depois a gente volta às 1h30 da tarde e até às 5 da tarde, né? Dentro da arte, eu acho que como se trata de uma área de humanas, é mais simplório de você compreender, né? É mais assistir ao vídeo, é mais ver uma característica que está ligada dentro da música ou ligada dentro do teatro, como que era o teatro daquela época, né? E características ligadas à à nossa região, né? Ao que o próprio brasileiro cria, né? Enquanto artista, dentro da literatura, dentro do teatro. Então, é só você prestar um pouquinho de atenção que você não vai ter dúvidas aí relacionadas a essa época e a esse período. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um grande beijo cheio de saudades da professora. Até semana que vem. Tchau, tchau.